Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Fulano Beltrão deixa de ser um homem privado para se tornar um homem público. Quais os efeitos que isso pode causar em sua personalidade fraca de Fulano? Vamos agora, caro ouvinte, conhecer a história desse tal Fulano. Venha o ouvinte comigo assistir à abertura do testamento do meu amigo Fulano Beltrão. Conheceu-o? Era um homem de cerca de 60 anos. Morreu ontem, 2 de janeiro de 1884, às 11 horas e 30 minutos da noite. Não imagina a força de ânimo que mostrou em toda a moléstia. Caiu na véspera de finados e, a princípio, supunhamos que não fosse nada. Mas a doença persistiu e, ao fim de 2 meses e poucos dias, a morte o levou. Eu confesso-lhe que estou curioso de ouvir o testamento. Há de conter por força algumas determinações de interesse geral e honrosas para ele. Antes de 1863, não seria assim, porque até então era um homem muito metido consigo, reservado, morando no caminho do Jardim Botânico, para onde ia de ônibus ou de mula. Tinha a mulher e o filho vivos, a filha solteira, com 13 anos. Foi nesse ano que ele começou a ocupar-se com outras coisas, além da família, revelando um espírito universal e generoso. Nada posso afirmar-lhe sobre a causa disto. Creio que foi uma apologia de amigo por ocasião dele fazer 40 anos. Fulano Beltrão leu no Jornal do Comércio, no dia 5 de março de 1864, um artigo anônimo em que se lhe diziam coisas belas e exatas: bom pai, bom esposo, amigo pontual, cidadão digno, alma levantada e pura. Que se lhe fizesse justiça era muito, mas anonimamente era raro. Você verá que isto é do Xavier ou do Castro. Logo rasgaremos o capote. Castro e Xavier eram 2 habituados da casa, parceiros constantes do Voltarete e velhos amigos do meu amigo. Costumavam dizer coisas amáveis, mas era ao jantar, na intimidade da família, entre 4 paredes. Impressos, era a primeira vez que ele se benzia com elogios. Pode ser que me engane, mas estou que o espetáculo da justiça, a prova material de que as boas qualidades e as boas ações não morrem no escuro, foi o que animou o meu amigo a dispersar-se, a aparecer, a divulgar-se, a dar à coletividade humana um pouco das virtudes com que nasceu. A imprensa é uma grande invenção. Foi ela, Dona Maria Antônia, quem rasgou o capote. O artigo era do Xavier. Declarou este que só em atenção à dona da casa confessava a autoria. Quando mesmo, porém, este fato não desse causa à mudança de vida do nosso amigo, fica uma coisa de pé a saber que daquele ano em diante, e propriamente do mês de março, é que ele começou a aparecer mais. Era até então um casmurro que não ia às assembleias das companhias, não votava nas eleições políticas, não frequentava teatros, nada, absolutamente nada. Já naquele mês de março, a 22 ou 23, presenteou a Santa Casa de Misericórdia com um bilhete da Grande Loteria de Espanha e recebeu uma honrosa carta do provedor, agradecendo em nome dos pobres. Consultou a mulher e os amigos se devia publicar a carta ou guardá-la. Parecendo-lhe que não a publicar era uma desatenção.
Com efeito, a carta foi dada a 26 de março em todas as folhas, fazendo uma delas comentários desenvolvidos acerca da piedade do doador. Das pessoas que leram essa notícia, muitas naturalmente ainda se lembravam do artigo do Xavier e ligaram as duas ocorrências. Ah, fulano Beltrão é aquele mesmo e etc. Primeiro alicerce da reputação de um homem. É tarde. Temos de ir ouvir o testamento, não posso estar a contar-lhe tudo. Digo-lhe sumariamente que as injustiças da rua começaram a ter nele um vingador ativo e discursivo, que as misérias, principalmente as misérias dramáticas, filhas de um incêndio ou inundação, acharam no meu amigo a iniciativa dos socorros que, em tais casos, devem ser prontos e públicos. Ninguém como ele para um desses movimentos. Assim também com as alforrias de escravos. Antes da lei de 28 de setembro de 1871, era muito comum aparecerem na Praça do Comércio crianças escravas, para cuja liberdade se pedia o favor dos negociantes. Fulano Beltrão iniciava 3/4 partes das subscrições com tal êxito que em poucos minutos ficava o preço coberto. A justiça que se lhe fazia animava-o e até lhe trazia lembranças que, sem ela, é possível que nunca lhe tivessem acudido. Mas aqui vai, por exemplo, um caso bem característico da influência que a justiça dos outros pode ter no nosso procedimento. Fulano Beltrão vinha um dia do tesouro, aonde tinha ido tratar de umas décimas. Ao passar pela igreja da Lampadosa, lembrou-se que fora ali batizado. E nenhum homem tem uma recordação destas sem remontar o curso dos anos e dos acontecimentos, deitar-se outra vez no colo materno, rir e brincar, como nunca mais se ri nem brinca. Fulano Beltrão não escapou a este efeito. Atravessou o adro, entrou na igreja, tão singela, tão modesta e para ele tão rica e linda. Ao sair, tinha uma resolução feita, que pôs por obra dentro de poucos dias. Mandou de presente a Lampadosa um soberbo castiçal de prata com 2 datas, além do nome do doador, a data da doação e a do batizado. Todos os jornais deram esta notícia e até receberam em duplicata, porque a administração da igreja entendeu, com muita razão, que também lhe cumpria divulgá-la aos 4 ventos. No fim de 3 anos, ou menos, entrara o meu amigo nas cogitações públicas. O nome dele era lembrado, mesmo quando nenhum sucesso recente vinha sugeri-lo, e não só lembrado como adjetivado. Já se lhe notava ausência em alguns lugares, já o iam buscar para outros. Dona Maria Antônia via assim entrar-lhe no Éden a serpente bíblica, não para tentá-la, mas para tentar a Adão. Com efeito, o marido ia a tantas partes, cuidava de tantas coisas, mostrava-se tanto na Rua do Ouvidor, que afrouxou a convivência antiga da casa. Dona Maria Antônia disse-lhe. Ele concordou que era assim, mas demonstrou-lhe que não podia ser de outro modo e, em todo caso, se mudara de costumes, não mudara de sentimentos. Tinha obrigações morais com a sociedade. Ninguém se pertence exclusivamente. Daí um pouco de dispersão dos seus cuidados. A verdade é que tinham vivido demasiadamente reclusos. Não era justo nem bonito. Não era mesmo conveniente. A filha caminhava para a idade do matrimônio e casa fechada cria morrinha de convento. Por exemplo, um carro? Por que aqui não teriam um carro? Dona Maria sentiu um arrepio de prazer, mais curto. Protestou logo depois de 1 minuto de reflexão. Não, carro para quê? Não, deixemo-nos de carro. Já está comprado. Mentiu o marido. Mas aqui chegamos ao juízo da provedoria. Não veio ainda ninguém. Esperemos a porta. Tem pressa? São 20 minutos no máximo. Pois é verdade, comprou uma linda Vitória. E para quem, só por modéstia, andou tantos anos às costas de mula ou apertado num ônibus, não era fácil acostumar-se logo ao novo veículo. A isso atribuo eu as atitudes salientes e inclinadas com que ele andava nas primeiras semanas, os olhos que estendia a um lado e outro, a maneira de pessoa que procura alguém ou uma casa. Afinal, acostumou-se. Passou a usar das atitudes reclinadas, embora sem um certo sentimento de indiferença ou despreocupação, que a mulher e a filha tinham muito bem, talvez por serem mulheres. Elas, aliás, não gostavam de sair de carro, mas ele teimava tanto que saíssem, que fossem a toda parte e até a parte nenhuma,
que não tinham remédio senão obedecer-lhe. E na rua era sabido, mal vinha ao longe a ponta do vestido de duas senhoras e na almofada um certo cocheiro, toda a gente dizia logo: aí vem a família de fulano Beltrão. E isto mesmo, sem que ele talvez o pensasse, tornava o mais conhecido. No ano de 1868, deu entrada na política. Sei do ano porque coincidiu com a queda dos liberais e a subida dos conservadores. Foi em março ou abril de 1868 que ele declarou aderir à situação. Não a socapa, mas estrepitosamente. Este foi, talvez, o ponto mais fraco da vida do meu amigo. Não tinha ideias políticas. Quando muito, dispunha de um desses temperamentos que substituem as ideias e fazem crer que um homem pensa quando simplesmente transpira. Cedeu, porém, a uma alucinação de momento. Fez tudo o que pôde para entrar na Câmara. A meio caminho, caiu a situação. Voltando do atordoamento, lembrou-se de afirmar ao Itaboraí o contrário do que dissera ao Zacarias, ou antes a mesma coisa. Mas perdeu a eleição e deu de mão à política. Muito mais acertado andou, metendo-se na questão da maçonaria com os prelados. Deixara-se estar quedo a princípio. Por um lado, era maçom. Por outro, queria respeitar os sentimentos religiosos da mulher. Mas o conflito tomou tais proporções que ele não podia ficar calado. Entrou nele com um ardor a expansão, a publicidade que metia em tudo, celebrou reuniões em que falou muito da liberdade de consciência e do direito que assistia ao maçom de enfiar uma opa. Assinou protestos, representações, felicitações, abriu a bolsa e o coração escancaradamente. Morreu-lhe a mulher em 1878. Ela pediu-lhe que a enterrasse sem aparato e ele assim o fez, porque a amava deveras e tinha a sua última vontade como um decreto do céu. Já então perdera o filho e a filha, casada, achava-se na Europa. O meu amigo dividiu a dor com o público e se enterrou a mulher sem aparato, não deixou de lhe mandar esculpir na Itália um magnífico mausoléu que esta cidade admirou exposto na Rua do Ouvidor durante perto de um mês. A filha ainda veio assistir à inauguração. Deixei de os ver uns 4 anos. Ultimamente surgiu a doença que no fim de pouco mais de 2 meses o levou desta para melhor. Note que, até começar a agonia, nunca perdeu a razão nem a força d'alma. Conversava com as visitas, mandava-as relacionar, não esquecia mesmo noticiar as que chegavam, as que acabavam de sair. Coisa inútil, porque uma folha amiga publicava-as todas. Na manhã do dia em que morreu, ainda ouviu ler os jornais e num deles uma pequena comunicação relativa à sua moléstia, o que de algum modo pareceu reanimá-lo. Mas, para a tarde, enfraqueceu um pouco, à noite expirou. Vejo que está aborrecido, realmente demoram-se. Espere, creio que são eles. São, entremos. Cá está o nosso magistrado que começa a ler o testamento. Está ouvindo? Não era preciso esta minuciosa genealogia, excedente das práticas tabelioas, mas isto mesmo de contar a família desde o 4º avô prova o espírito exato e paciente do meu amigo. Não esquecia nada. O cerimonial do saimento é longo e complicado, mas bonito. Começa agora a lista dos legados. São todos pios, alguns industriais. Vá vendo a alma do meu amigo. 30 contos. 30 contos para quê? Para servir de começo a uma subscrição pública destinada a erigir uma estátua de Pedro Álvares Cabral. Cabral, diz ali o testamento, não pode ser olvidado dos brasileiros, foi o precursor do nosso império. Recomenda que a estátua seja de bronze, com 4 medalhões no pedestal, a saber, o retrato do bispo Coutinho, presidente da Constituinte, o de Gonzaga, chefe da Conjuração Mineira, e o de 2 cidadãos da presente geração, notáveis por seu patriotismo e liberalidade, a escolha da comissão que ele mesmo nomeou para levar a empresa a cabo. Que ela se realize, não sei. Falta-nos a perseverança do fundador da verba.
Dado, porém, que a comissão se desempenhe da tarefa e que este sol americano ainda veja erguer-se a estátua de Cabral, é da nossa honra que ele contemple num dos medalhões o retrato do meu finado amigo. Não lhe parece? Bem, o magistrado acabou. Vamos embora. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com o professor Dr. Emílio Maciel. O fulano ele parece quase que uma variante do tema do espelho. Ele é menos enigmático, menos complexo do que o espelho, né? Mas você tem um pouco essa ideia assim, de que o sujeito, um belo dia, ele lê texto em homenagem a ele num jornal, então ele decide se tornar uma pessoa muito filantrópica, né? Então ele passa a fazer o bem, né? Mas na verdade isso está o tempo inteiro condicionado por esse olhar alheio. Ele na verdade ele só descobre quem ele é em função do outro. Tem uma cena no Dom Casmurro que ela deixa isso muito claro, né? O Bentinho ele só descobre que ele está interessado na Capitu depois que ele ouve o Zé Dias comentar com a mãe dele: olha, esse menino está andando demais com o Capitu. Então assim, o próprio desejo dele é uma coisa que não pertence a ele, né? Esse desejo de alguma maneira ele é transferido por uma voz de um outro, né? O personagem do fulano, ele lê um texto a respeito dele próprio, né? Que é um texto cheio de clichês muito convencionais, e ele toma aquela ficção, aquela mentira como sendo a própria realidade. Ele passa a agir o tempo inteiro para tentar respaldar essa ficção, né? Mas a gente tem o tempo inteiro esse senso de uma duplicidade, né? De um desencontro, que eu acho que é uma coisa que aparece também no Homem Célebre, né? O Machado ele demorou um tempo para começar a ser entendido. Um exercício muito interessante que pode ser feito é a gente ler hoje a maneira como a obra do Machado de Assis foi recebida. E se você ler o que os críticos do Machado de Assis falavam a respeito dele quando ele ainda era vivo, a gente vai perceber que eles não estavam entendendo nada, né? Porque eles falavam assim: o Machado de Assis ele escreve um português muito castiço, ele é um bom escritor porque ele é um sujeito que você não precisa recorrer a um dicionário para entender o que ele está falando, como você precisaria no caso do Euclides da Cunha, por exemplo, né? Agora eles não percebem, assim, aí você usou essa expressão da acidez, né? Tem uma acidez, tem uma violência muito grande, né? Mas é uma violência implodida, uma violência em filigrana. Eu acho que assim, a obra do Machado de Assis é uma espécie de uma bomba de efeito retardado, né? Porque ela estava falando sobre essa intempestividade do Machado de Assis, do fato dele estar fora do tempo dele, né? Mas é uma obra, assim, ela demandava também um intervalo para começar a ser entendida, né? E nada garante que ela vai ser, assim, um dia entendido por completo, né? Mas foi só assim nos anos 30 com Augusto Meyer, né, que se começou a tentar ler o Machado de Assis, aproximando ele, por exemplo, da figura do narrador dostoiévskiano, né? O narrador do Dostoiévski, ele fica o tempo inteiro jogando com o leitor, né? Isso é muito evidente no Notas do Subterrâneo. O cara está te contando, às vezes, uma história na qual ele mesmo não acredita. Então ele quer só te prender na armadilha dele, né? Depois que ele te prende, ele desqualifica o que ele tinha acabado de dizer, né? Então você vai tentando descascar as camadas, né? Mas essa camada é como se fosse uma cebola, né? Não tem um caroço, né? Tem só uma camada dentro de uma camada, dentro de uma outra camada, né? Agora o que é interessante é que o Machado de Assis ele coloca isso dentro de uma superfície de polidez, né? Então assim, ele nunca vai acusar nada diretamente, ele sempre joga a responsabilidade da acusação para uma outra voz que a gente nunca sabe até que ponto que essa voz é confiável. É inegável assim, que uma obra, de alguma maneira, ela cristaliza alguma coisa que existe no mundo. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com a professora doutora Elzira Divina Perpétua. Então, quem estuda Machado de Assis, né, principalmente sobre essa ótica da divisão das duas fases, não leva em consideração muitas vezes que os contos de Machado de Assis também parece conter também, né, essas duas fases da vida dele, que é essa fase de exercício rumo à perfeição e depois os contos da época da maturidade literária, né? Um outro ponto muito interessante sobre Machado de Assis é que ele parece ser um autor fora do tempo dele. Eu acho que um bom ponto de partida para a gente estabelecer essa característica pode ser comparando o Machado com um grande contemporâneo dele, um grande escritor português, que era o Eça de Queiroz. Eles eram contemporâneos e ao mesmo tempo tinham projetos literários muito distintos. O Eça de Queiroz, em Portugal, a ideia dele era mais ou menos a seguinte: ele queria traduzir para o contexto português
as formas do grande realismo literário da França. Então, assim, na França você tinha toda uma linhagem de grandes escritores, né? Começa com Balzac, Stendhal, aí depois passa por Flaubert, Zola, e o Eça de Queiroz, assim, você pode ver, assim, cada livro dele é como se fosse uma tentativa de traduzir um livro do Balzac, ou do Flaubert, ou do Zola para o contexto português. E o Eça fazia isso muito bem. Já o Machado de Assis, na época que ele escrevia, ele parecia um pouco excêntrico pelo seguinte: no século XIX tinha muito essa ideia assim, de que a literatura ela tem que fornecer uma espécie de visão objetiva da realidade, e o narrador é um narrador onisciente, que ele mimetiza um olhar divino, que tem acesso a todas as coisas. E o Machado de Assis ele inventava um narrador que jogava o tempo inteiro com o leitor. A própria inspiração formal dele era tirada de um escritor que na época estava fora de moda, que era o Lawrence Sterne, um escritor britânico, né, do século XVIII, que contava histórias, mas na verdade ele nunca conseguia terminar a história que ele contava, porque essa história ela era interrompida com digressões, e o próprio narrador machadiano, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele aponta para essa filiação, né? Isso, assim, para um leitor do século XIX, parecia uma coisa estranha, uma coisa esquisita, né? O Antônio Cândido chega a dizer num texto muito interessante chamado Esquema de Machado de Assis, né, que o Machado de Assis era um autor enigmático e bifronte, que a obra dele ela junta esses traços arcaicos, né, que são meio tirados do século XVIII, com temas modernos. Agora, a própria ideia do arcaísmo ela pode ser um pouco relativizada, porque a gente sabe que o andamento da literatura não é uma coisa linear, né? No século XX você vai ter uma série de escritores que eles vão exatamente recuperar esse diálogo com, por exemplo, Lawrence Sterne, né? Thomas Pynchon, Salman Rushdie, né? Então o que acontece? À luz dessa literatura que é feita no século XX, o Machado de Assis acaba soando pra gente muito mais contemporâneo nosso do que o Eça, né? O Eça é um autor do século XIX, né? O Machado de Assis, exatamente assim, porque ele parecia estar um pouco fora do tempo dele, ele parece ser capaz de se comunicar com outra época. Isso casa um pouco com aquela ideia de clássico que a gente estava discutindo, né? É uma obra que consegue se comunicar com todos os tempos, né? Não quer dizer assim, que todas as pessoas em cada um desses tempos vejam a mesma coisa, né? Mas essa obra dá uma sensação assim, de uma coisa inexaurível, né? E o que é interessante no Machado é que o fato dele se inspirar no Lawrence Sterne, né, propor esse jogo com o leitor, mostra assim, uma grande independência dele em relação às modas, né? Então assim, ele tinha um conhecimento da tradição literária que era suficiente assim, para ele usava aquilo que ele achava que era interessante ali para ele usar, né? E isso também estava ligado assim, ao problema assim, da própria realidade que o Machado de Assis estava representando, né? Porque se a gente compara o Sterne com o Machado é um escritor muito mais ácido do que o Lawrence Sterne, né? E o Machado, assim, a figura por excelência da grande fase da obra dele é um homem da classe dominante, né? É aquele sujeito assim, que ele faz as coisas, mas ele não precisa prestar contas, ele tem assim, uma série de pessoas que mais ou menos dependem dele, né? E ele faz o que ele bem entende, né? A gente tem algumas figurações disso, né, nos contos que foram selecionados, por exemplo, na figura da Dona Benedita, né? A Dona Benedita, no final do conto, né, o Machado de Assis até dá uma pista, a meu ver, um pouco excessivo para o leitor, quando a Dona Benedita recebe a visita da fada Veleidade, né? A gente tem uma coisa mais ou menos parecida com isso na figura da outra moça, que ela não sabe qual dos maridos, qual dos pretendentes que ela escolhe no trio lá menor. Então isso é um componente assim, de volubilidade que, se a gente for pensar assim, no contexto histórico imediato, né, você tem uma sociedade no Brasil que não é aquela ideia que a gente encontra lá na França do Napoleão Bonaparte da carreira aberta ao talento, né? O próprio Machado, ele era de origem humilde e ele depois ascendeu a uma posição prestigiada, né? Mas ele não era exatamente um self-made man, né? Ele era uma pessoa que tinha proteções, né? E assim, no primeiro momento da obra dele, ele quer, digamos, dar uma espécie assim, de versão esclarecida do paternalismo, né? É muito comum nas primeiras figuras do Machado de Assis aquela figura da moça prendada, né, que tem muitas qualidades e ela pode ou não arranjar um casamento vantajoso, né? Quando chega na
segunda fase, ao invés dele colocar o foco nessa figura dessa moça prendada, ele passa a colocar o foco sobre aquele homem ou aquela mulher da classe dominante. Pode dizer assim que a forma esterniana, né, mais livre, descompromissada, ela se casava muito bem, né, com um problema que era um problema local, né, que o Machado deve ter sentido na carne, né, ao longo da vida dele, né. Agora, o que é interessante é exatamente a capacidade dele de encontrar uma forma que cristaliza isso, né. E para encontrar essa forma, ele tem que ter um trânsito muito flexível com a tradição literária. Mas é só para a gente ter uma ideia de que antes de ele escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ele já escrevia, já tinha esse exercício do conto. E o exercício do conto também é um exercício não para o romance, né, mas para o exercício de outros contos melhores ainda, né, dessa fase de mais maturidade. Então nós temos, assim, pela ordem de publicação, o primeiro livro dele se chamou Contos Fluminenses. Ele é de 1864. Né? São os primeiros contos publicados em 64. Machado de Assis é de 1939, então ele tinha 20 e poucos anos. Né? Então é muito importante a gente ter essa ideia. E, assim, o livro não é dessa data, mas os primeiros contos desse livro são dessa data. Ele publicou nesses jornais e revistas. O segundo livro dele publicado, que é o Histórias da Meia-Noite, é de 1873, né? Que também, assim, ele já caminhando, né, para essa fase aí de maturidade. E o terceiro livro dele publicado chama-se Papéis Avulsos. Então, é de 1882. É Papéis Avulsos que será considerado o marco dos contos de maturidade, a fase dos contos de maturidade. Como o Memórias Póstumas é considerado os romances, o Papéis Avulsos é considerado os contos, essa fase da maturidade dele. E, assim, não é só por causa da data, né? 81 é a data de Memórias Póstumas, 82 a data do Papéis Avulsos. Não é só por causa da data. É porque ali a gente nota qual que é o trabalho dele depurado da linguagem, o trabalho com a ironia, a constituição dos contos, como é que ele vai cada vez ficando mais refinado em suas histórias. Não se trata apenas também só da arte de contar a história, não é só saber contar uma história, né? É também a utilização da linguagem que ele vai usar, principalmente com relação à ironia, à construção dos personagens. Então, há alguns personagens que são que ficam, né, para a história, né, em alguns desses contos, né? Então, a gente poderia até falar de alguns desses contos aqui a partir de Papéis Avulsos, né? Então, de Papéis Avulsos nós temos vários conhecidos, como O Alienista, né? Dona Benedita, O Espelho, Chinela Turca, Uma História de Alcibíades. Então, são contos que vão ter esse marco dentro dos leitores, essa marca, né, nos leitores de Machado de Assis. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia Fulano, de Machado de Assis. Acabamos de apresentar Pequenas Histórias Machadianas, programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras.
Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.